Terça-feira da sexta semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a cada dia que se passa, a palavra de Deus se intensifica na despedida de Jesus dos seus discípulos. No próximo domingo, a igreja celebrará a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus, que conclui a sua missão e volta para o Pai. No versículo 5 e 6 ele diz: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Os discípulos continuam sem compreender a morte como ida ao Pai. Para eles, não passa do fim simplesmente. Se enche de tristeza ao pensar na separação que interpretam como solidão definitiva. O mundo apresenta-se como um adversário terrível e sem Jesus sentem-se indefesos. Mas Jesus traz a esperança aos corações. Em João 14:18 diz: Não vos deixo órfãos, mas voltarei a visitar-vos. E no Evangelho desta terça-feira, ele diz: No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Devemos pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza. Quando a vida nos é tirada, seja a nossa vida ou de alguém que amamos muito, podemos chorar saudades, mas não tristeza. Diferente dos discípulos que antes da vinda do Espírito Santo não compreendiam bem as coisas. Nós vivemos o tempo da graça. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Quem nele crer também vencerá a morte. Saudades, sim. Tristeza, não. Haverá o reencontro. Cremos na ressurreição. E quando vier o Espírito Santo, o defensor, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, diz Jesus. Quando nós recusamos crer que Jesus foi enviado por Deus, apesar das evidências das obras e da excelência do seu ensinamento, é esta a cegueira que constitui o pecado. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O mundo aqui não se refere ao cosmos, o universo, a criação e a ordem do mundo. Mas o mundo aqui se refere ao chefe, o príncipe deste mundo, o opositor, Satanás,
como a personificação do mal e da incredulidade. O mundo, ou o sistema injusto que condenou Jesus como criminoso. Quem se atreve a matar a Deus? Quanto à justiça, Jesus diz: a justiça é porque vou para o Pai. Vai para o Pai aquele que venceu a morte. A cruz, símbolo de ódio, tornou em Cristo símbolo de amor maior. A justiça de Deus é realizada no amor. Aquele que foi condenado à morte é o vencedor da morte. A vitória de Deus significa a derrota de Satanás. Ninguém pode tirar a vida daquele que é o autor da vida. Por isso digo, Jesus é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, aqui é o Diácono Nivaldo. Convido você a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações para que você seja informado de todos os conteúdos novos. Deixe o seu like, o seu joinha. Assim, o YouTube percebe que o conteúdo é relevante. Me ajude a evangelizar. Compartilhe.